António Francisco Jorge, natural de Casais Brancos, Freguesia da Aldeia, concelho de Alenquer. Quando eu recebi a informação, estava no fim da recruta aqui em Leiria, no Regimento de Cavalaria 7, comandado pelo comandante Luís Franco Nogueira, e então disseram que a gente ia ser distribuídos para outras unidades para tirar a especialidade para depois embarcarmos para Angola. Eu ali soube logo que ia para Angola. Houve colegas meus que foram para Moçambique, outros foram para a Guiné. A recruta foi normal. Depois, quando passei à recruta, fui para Belém, Regimento de Cavalaria 7. Lá tirei a especialidade, tirei lá a escola de cabos e no fim de novembro embarquei, em dezembro, dia 2 de dezembro, embarquei para Angola, onde cheguei. Quando cheguei a Angola, embarquei no dia 20, cheguei lá no dia 29. Fomos para o campo de concentração do Grafanil e aí fomos dormir em cima, 5 ou 6 dias, em cima de uns blocos de cimento que lá havia, porque não tinha condições para nada, né? Depois, ao fim de 5, 6, uma semana, recebemos as nossas viaturas e fomos para Nova Lisboa. Chegámos a Nova Lisboa, deixámos as nossas viaturas no comboio e seguimos no comboio também e fomos para o Luso. E do Luso, depois dali, é que a gente seguiu para a mata. O porquê de não ter quartel, isso também eu faço uma pergunta a mim. Quando a gente chegou a Caçamba, vimos um arame farpado à volta e um portão largo, sem portão. Estava lá um sentinela. Não havia lá nada dentro, que foi o primeiro pessoal para ir para aquele destacamento. Levámos barracas cónicas de trapo, de lona. Foi posto 4 pessoas a dormir em cada barraca daquelas. Uma companhia. E esteve lá uns meses, mas o calor depois era muito, vinha o frio na zona do Cacimbo. Eu até uma vez saltou-me cá o miolo e peguei numa G3 e peguei-me arranjada numa barraca cónica, furei de um lado ao outro. E eu depois não fui castigado de coisa, mas tive que fazer uma semana de rondas com os sentinelas de castigo. É uma coisa leve, mas foi. Eu já estava tão perdido daquilo que peguei na G3 e retracei uma barraca toda. Depois isso foi tirado e o comandante, o capitão, José Eduardo Paiva Mourão, mandou fazer pelos nativos, pagava lá o que ele entendia e dava-lhe comer, para fazer umas barracas, onde cabia secções. Cada secção ficava dentro, já ficámos mais à vontade. Viemos embora e não ficou lá casas nenhumas. Dali fomos para o Moié, onde só havia sanzalas à volta, não havia mais nada. Havia lá um posto médico, uma casinha pequena onde estava um enfermeiro. Mais nada. Nunca tivemos. Fomos para Nova Lisboa, tivemos a nossa malta que fez lá com tijolo, uns coiseques para a gente lá estar, porque a gente quase nunca lá estava. Ímos para o Chitembe, para a Catota e para o Mumbua, era umas barracas com folhas de bidons, nem era dessas chapas de zinco, era bidons abertos do alcatrão e era com isso que a gente tapava por cima. E muitas noites dormimos com uma capa vestida para a gente não se molhar. Foi horrível, não desejo ninguém. A partida, nós, como já tínhamos que dar o quartel de Regimento de Cavalaria 7 a outros que estavam a formar, fomos adidos para a artilharia de costa para a parede. Tivemos na parede 2 meses e tal. Quando ao embarque, eu dormi em Lisboa nessa noite com a mulher, eu já tinha uma filha com 2 anos e meio quando fui, e a miudita ficou com a gente. Depois eu aluguei um táxi em Lisboa, aluguei para os meus pais. E fui para a parede. Quando cheguei à parede, estavam as viaturas a começar a preparar-se para a gente começar a subir para cima delas. Carros de carga, para trazer a gente para a Rocha do Conde de Óbidos para embarcar. Entramos, as fanfarras estavam lá a tocar, a miúda estava ao meu colo e disse-me assim: pai, vamos para a festa? E agarrado ao meu pescoço, eu disse: vamos para a festa, vamos estar aqui uma rica festa. Neste momento eu pego nela, entrego à mãe, toma lá, vai à mãe. E eu entrei na formatura
e subi as escadas do barco, entrei lá para dentro e cheguei lá ao alto, pus-me lá onde eu pude. Temos muitos que lá estamos, e eu estava a ver o meu pessoal cá embaixo e eles já não me estavam a ver a mim, porque a gente era feijão verde, era tudo vestido de verde, que é que via a gente, né? E a partida foi assim, enervei-me, quando foi para o caminho, não fui comer, deitei-me ao sol em cima do barco, ia-se lá muito bem. Quando acordei era quase noite, já não sei mais nada, sei que cheguei a Luanda e foi outro espanto. Quando eu entro no cais, também fui no Vera Cruz e vim nele para cá. Quando entro no cais em Luanda, que eu vejo aquilo, uma Luanda que eu não imaginava. Fomos postos em caminhões dali para ir para o Lindo de Garfanil, que aqui é um campo de concentração, que aquilo era uma loucura. As pessoas não fazem ideia, quem não esteve lá. E então comecei a ver a linha do caminho de ferro dentro em Luanda, cheia de lixo, papéis e latas e coisas. Eu nunca vi uma bandalheira como aquilo. Digo assim, isto é que a gente temos aqui metidos aqui num sarilho destes. Fomos para o Garfanil, arrancámos para baixo, as placas do caminho estava tudo furado de tiros. Tudo furado de tiros. Isto é que a gente temos metidos aqui aquilo faz a gente ganhar um bocado de coisa. E eu, depois, sem prática, sem experiência, sem conhecimento, sem nada, são coisas que nos levam abaixo, né? Eu tive uma coisa sempre boa comigo, foi cumprir. Despassarei-me 2 vezes. Há uma vez, às 4 da manhã somos chamados para ir fazer um assalto. Esta palavra tem muito que se lhe diga. Um assalto é feito em U. O assalto nunca é feito à roda. Porque o fogo tem que sair para um lado. O assalto é feito em U, onde somos postos assim e assim. Mas a saída tem que ter sempre. Porque quem lá está dentro tem que fugir por ali. E é ali a ponta onde a gente os apanha. Na saída. E nós não podemos avançar com tiros à toa, porque senão temos de matar uns aos outros. As coisas são controladas. Fizemos um assalto, tivemos toda a manhã, desde as 1, 2 da manhã à volta aí uns 500 metros, ou 1000, nem sei, não me recordo. Quando foi de manhã para fazer o assalto, fomos fazer o assalto, não estava lá ninguém. Tinha abalado tudo. Naquela noite que eles toparam a gente, por o nosso cheiro, não era para vir fumar, não se podia lá fumar nem nada, porque o cheiro vai muito longe, não é? Só estava lá uns cães e só lá estava galinhas. Quando a gente entrou de rompão por ali dentro, era só galinhas a fugir e poeira no ar e cinza das fogueiras que eles lá tinham montadas, que eles moravam lá. E os postos de vigia deles eram em cima das árvores. Ora, eles sabiam muito bem, eles abalaram naquela noite. A gente foi ali dentro, tinham deixado granadas de latas de leite nossa, com granadas artesanais, feitas por eles, com cabeças de pregos e pregos. Ficámos logo com 2 feridos nas pernas, um num braço, não apanhámos nada. Passou-se o resto daquele dia, fizemos uns 30 km a pé a bater mata, na orla da Anhara, por aí fora, tudo muito bem. Chegou-se à noite, o capitão disse, agora vamos ficar aqui de noite. 3 ficaram de sentinela, eram rendidos de 2 em 2 horas, os outros íamos dormindo. No outro dia de manhã, eram 7h30 da manhã, o comandante disse, vamos se levantar, vamos bater a picada por aqui fora, encostada à chana, até nós apanharmos as viaturas, porque por rádio já tinham sido mandadas chegar. Andámos aí há 1/4 de hora a andar, uma emboscada, valente que a gente teve, outro morto. E à minha frente. Levou um tiro na cabeça, saiu-lhe uma vista. Um buraquinho assim, redondinho. Parece-me que caiu de bursos em cima da espingarda. Era dali de pé de Leiria. Passei lá um Natal de 68, onde a gente saiu de helicópteros, sem saber, porque nós éramos mandados arrancar de momento. Sem saber para onde íamos, nem tínhamos explicação. Eu acho que eles faziam aquilo, também era por causa do boato. Porque lá, havia lá uns panfletos que a nossa tropa punha, que dizia assim, o boato fere mais que uma lâmina.
que era para a gente ter cuidado. Se soubesse que íamos sair ou que íamos para fazer alguma operação, que nós não dissesse. Porque isto saía tudo lá de dentro do arame farpado. Vinha parar às sanzalas, porque reparemos aqui numa coisa. Os terroristas que se chamavam terroristas eram filhos das pessoas das sanzalas. Eu fiz muita psícola. Eu ia às sanzalas, com uma esquadra, chamar a atenção, venham para junto de nós, que nós damos-lhe comer, que nós tratamos bem de vocês, e os terroristas assim não. No fim das contas, eles eram todos a mesma coisa, porque eles estavam a defender uma terra que era deles, porque os terroristas que andavam com as armas eram filhos dos nativos, eles eram nativos. A gente ia buscar o MVL, trazíamos sempre 2 caminhões carregados de fuga ou mandioca e eram entregues ao chefe de posto para distribuir para os aldeamentos. Ora, os aldeamentos, eles de dia não iam lá, ou até iam porque a cor da pele a gente não os conhecia. Só que abasteciam-se e iam embora para acampamentos que eles tinham próprios para a guerrilha. E quem a gente fornecia à aldeia e a aldeia fornecia-os a eles. Porquê é que aparecia armamento nosso nas mãos deles? Alguém lhe o passava. Porquê é que aparecia botas nos pés deles e boinas e fardamento nosso? Alguém lhes passava. A UNITA estava ali no Cafufo, ali perto de nós, a 30 km. Ora, se a gente fosse mexer num vespreiro daqueles, a gente minava-o. A gente minava-o. Mas não convinha. Porquê? Porque quem estava... Era a nossa tropa sim, mas quem estava a orientar aquilo tudo era a PIDE. Não se fazia lá operação nenhuma. Tal sítio vocês vão mexer nestes vespreiros. A gente é que chamava os vespreiros. Se a gente não fosse lá mexer, estava tudo no sossegado. Cuidado com as minas e emboscadas. Agora, se a gente fosse mexer nos vespreiros, andámos ali 1 mês ou 2, que aquilo era constantemente. Eles fizeram, devia ter sido, porque como é que aquilo aconteceu? A gente tinha virilaitas que se atirava de noite, onde a gente sabia que estava os acampamentos deles. Ora, o virilaite vai arder e chega lá, larga o fogo. Né? Aquilo era atirado. Ou seja, por exemplo, se eu mandava uma morteirada, que aquilo dá um raio de ação de 150 metros, aquilo fica tudo em lume. Quem lá for apanhado está armado. Ou uma bazucada. Porque eles apanharam lá uma vez uma bazuca à gente e eles eram parvos, eles já sabiam lidar com aquilo. Era uma estalada espanhola. Era um colega meu que trabalhava com ela. Era um cabo também. E a bazuca tem uma coisa. É 3 gajos que a têm que municiar. É o apontador que só aponta, é um que mete a granada e é outro que dá aquele. Mas quando aquele mete a granada tem que tocar no ombro do apontador que está a jeito. Não pode falar. Faz só assim, o outro já sabe e puxa. Mas atrás da arma não se pode estar, senão ela mata para trás e mata para a frente. Eles puseram-se todos atrás daquilo. Todos quando lá ficaram atrás, todos foram queimados. Foram-se a arma a partir-na toda. Porque a arma não prestava. Porque eles não sabiam trabalhar com ela. Né? Porque a bazuca é assim. Mata para a frente e mata para trás. Porque na arma nenhuma do exército, agora não, porque agora já não estou lá há 50 anos, né? Que eu não soubesse mexer. Porque a sabedoria que nós temos, não é porque a gente somos velhos ou que somos isto ou aquilo, é pela experiência que o Estado deu à gente. Na prática, na teoria, na prática, e eu pus mesmo em estado de guerra, né? Que é mesmo assim, mesmo no real. Eu tenho uma história, no dia que fiz 60, no dia que fiz 21 anos, na Sepo Correio de coisa, que me apareceu lá um gajo com uma garrafa de brandy. Eu vi uma barrigada tão grande daquele brandy, naquela noite, foi para esquecer. Foi a alegria que eu tive no tempo que eu lá tive. De resto, nunca havia mais nada capaz. Nada. Foi até o fim. Desde que a gente entra no campo de concentração, no Grafanil, estamos perdidos lá. Tivemos lá uma emboscada, em que os helicópteros foram lá e pousaram na área da Anhara, porque não podem tocar nas árvores, e nós tivemos uma emboscada onde tivemos lá um morto. Esse morto foi, eu ajudei a pô-lo dentro do helicóptero, tinha que ser, e depois ele foi deitado de barriga para baixo
no lastro do helicóptero, e em cima foram mais 4 feridos com os pés em cima dele, porque tinha que ser assim, porque tinha que sair da mata. O que estava morto já não se aproveitava nada. Tinha que vir embora dali, não podia lá ficar. E os que estavam vivos vinham assentados, como eu estou aqui sentado, mas com os pés em cima do morto, que tinha acabado de morrer aí a um quarto de hora, 20 minutos. Essa foi uma das outras coisas que me custou, que eu dizia assim, será que amanhã sou eu? Era o que eu punha na ideia. E quando escrevia para a metrópole, para a minha mulher, dizia-lhe, eu estou cá. Enquanto eu for escrevendo, vais recebendo carta. Mas eu não te posso confirmar que isto prosseguirá. Porque os meus colegas estão a tombar todos os dias. E eu estou lá, na mesma teia que eles estão. E então, hoje é por eles, amanhã é por mim. Todo aquele que conseguiu andar numa embrulhada daquelas como eu andei e escapar e chegar cá, pode ser um homem muito feliz sempre. Com respeito à minha chegada, da minha maior alegria que eu tive, foi chegar cá. Fui fazer o exame para a rodoviária na Avenida do Brasil, e onde lá o inspetor que lá estava, um senhor assim já antigo, e perguntou-me se eu tinha estado assim, assado, disse, estive no ultramar, vim há pouco tempo. Então escreva aí nesse papel aí o qual foi a sua maior alegria. E eu escrevi lá assim, a minha maior alegria foi chegar do ultramar e vir abraçar a minha mulher e a minha filha. Que tantas saudades eu tinha, faz conta em 3 anos que lá tive. Mas no teste a coisa tinha corrido tudo bem. Depois fui saber através de portas travessas, que a gente coisa sabe, tem tudo. O gajo não gostou da maneira com que eu falei que tinha vindo do ultramar e que tinha sido a minha maior alegria. Não sei qual era a atitude dele, porque a gente às vezes nem sabe com o que é que está a falar. Foi esta, para mim foi a maior alegria, foi eu chegar cá e abraçá-las. Porque quando fui, a minha filha dizia, pai, vamos para a festa? Porque eu ouvia as fanfarras tocar, ela tinha 2 anos e meio, né? Ela hoje tem 54 anos. E isto são coisas que ficam. É para pessoas que tiveram bem, né? Tiveram bem. Estou muito satisfeito com essas pessoas também. Mas temos um grande grupo de malta que sofremos muito. Muita fome. Ou depois as botas enchiam-se de água, que a gente tinha que atravessar os rios com jacarés. E era o calhaço, a gente tinha que passar. E a água passava-nos aqui por baixo do queixo. Quando a gente para as botas, ou depois vinham cheias de água, ou depois a areia, e ou depois num mato, aqui chegava a pontos que aquilo secava nos pés, os pés aquilo estavam da cor das botas. Era assim, a gente cheirava mal. A roupa punha-se em pé. A gente andava semanas e semanas e semanas, e tanta água que eu bebi nas patadas dos elefantes e das pacaças e das palancas. Porque um litro de água num cantil não chega para nada. E nós tínhamos que sobreviver assim. Eu nem sei como é que a gente sobrevivia, mas sobrevivemos. Foi a vida. A guerra marcou-me para a vida, porque eu já fui psicólogo. Doutor. Uma doutora. Não, eu tenho médica de família, e a médica de família disse-me que... Perguntou-me se eu não me importava de fazer Eu fui a Vila Franca, lá onde pertenço, e fui lá e foi uma psicóloga que me fez 2 exames. Achei bem, muito bem feitos, gostei das perguntas que ela fez. Há 2 perguntas que eu fiquei a pensar. Perguntou-me se eu tinha tendência para matar. E eu disse-lhe a ela, eu não tenho tendência para matar. Cá não. Mas eu matei. E não foi tão pouco como isso. Mas o meu coração está à vontade. Porque se eu não matasse, morria. Mesmo era que nós estamos informados e nós estamos preparados para matar. É-nos ensinados a matar. Porque se não matar, morre. Se tem uma arma na mão, está a ver
fogo frontal, tem que deitar abaixo, enquanto está vivo. Porque se estiver morto já não atira ninguém abaixo. Então o que é que a gente tem que fazer na guerra? É matar primeiro. Mas não somos nós só que temos a matar primeiro. Os outros também estão a ver se matam primeiro para não morrer. É isto que a gente tem que acabazar dentro do mesmo programa. Se eu quero matá-lo, aquele está a ver se me mata a mim. O que mata primeiro é o que se safa. Não sou assassino por isso, nem tenho nada a ver com essas coisas assim. Agora, se me perguntares se eu matei, matei. Vou-lhe ser franco, não tem paladar nenhum. Porque a gente não deve tirar uma vida que não é nossa. Mas a guerra era assim. Foi assim que me ensinaram. Se não te despachares, esta arma trazes-a sempre contigo. E se a abandonares, estás a abandonar a tua vida. E é verdade. Foi uma pena. Gosto muito do trabalho que vocês estão a fazer. Eu venho de Alenquer para aqui para vir fazer este serviço. Foi uma pena, há 50 anos, não ter havido pessoas, havia, que tivessem realizado casos destes. Vocês são importantíssimos para mim hoje. Eu hoje fui desabafar uma coisa que anda aqui dentro. Está cá dentro. Mesmo que isto não dá nada para a gente, faz de conta, não é? Mas pelo menos fazem uma vista bonita porque nós fomos abandonados pelo governo, que tem vergonha de nós e tem vergonha da guerra que teve. Estes governos não deviam ter vergonha. A partir do 25 de Abril falou-se em tudo. Não se falou em nós porquê? Davam-me 160 euros por ano, que é uma lembrança, que não tem lembrança nenhuma. No tempo do Passos Coelho foi lá cortaram-me 10 euros ainda. Agora é 150 que eles têm estado a dar, nem sei se não se dão. Eu acho que nós devíamos ter tido um bocadinho mais de valor. Porque há pessoas que passaram lá uns bons momentos. E eu digo que sim, que eu sabia que isso que era verdade. Mas nem todos podemos passar.